Oi, gente! Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma Crônica da Moda. Quem tava com saudade dos nossos vídeos sobre joalherias pode comemorar, porque hoje a gente vai voltar pro maravilhoso, pro belíssimo mundo das joias. Aqui no canal já contei pra vocês as histórias da Tiffany, da Cartier, da Fabergé, da Bulgari, e todas essas joalherias têm histórias incríveis. É engraçado que esse é um ramo que realmente sempre rende muitas histórias boas. Então, se você ainda não assistiu essa série, vou deixar o link aqui em cima e também na descrição para você assistir depois. Agora, hoje, você se prepare aí para babar com as peças mais deslumbrantes que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, e uma história que envolve amor, tragédia e muita coisa bonita, que é a história da Van Cleef & Arpels. Bora lá? Mas antes de eu começar essa história, deixa eu dar os meus recadinhos, e o primeiro vai pra você que quer aprofundar os seus conhecimentos em moda. Entre para a comunidade Crônicas da Moda, que eu vou te ajudar. A comunidade Crônicas da Moda é o meu clube de assinatura, onde todos os assinantes ficam reunidos num grupo super VIP no Telegram junto comigo. E nesse grupo eu coloco conteúdos exclusivos que eu não trago aqui no YouTube nem nas redes sociais do Crônicas da Moda. São trechos dos meus livros de moda, matérias de revistas de moda atuais e também de revistas antigas. Tudo isso vem acompanhado com meus comentários, com minha análise para vocês entenderem melhor. Também faço análise de desfiles lá durante as Fashion Weeks. A gente fala de figurinos de filmes, de série, é muito legal. E a melhor parte é que a gente tem um encontro ao vivo por semana. Sim, a gente tem uma live toda terça-feira às 8 horas para falar de algum assunto do mundo da moda, que pode ser algo que aconteceu recentemente, pode ser algo mais ligado à história da moda. Os temas são os mais variados possíveis, mas sempre com o objetivo de enriquecer o seu repertório. E fica tranquila, porque se você não puder participar da live na terça às 8 horas, ela fica gravada e depois você pode ver quantas vezes quiser. Então vou deixar o link para você se inscrever na comunidade aqui na descrição do vídeo, porque eu te garanto que você não vai se arrepender, é viciante. E por favor, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, que isso me ajuda muito a continuar aqui no YouTube contando as crônicas da moda pra você. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve clicando nessa bolinha, é super fácil. E não deixe de acompanhar o Crônicas da Moda nas redes sociais, no Instagram e no TikTok, que também rola muito conteúdo bom por lá. Bom, essa história começa com duas famílias. A família Van Cleef, que vinha de Amsterdã, da Holanda, e a família Arpels, que vinha da Bélgica. Ambas as famílias trabalhavam no setor de joalheria, com pedras preciosas, diamantes, lapidação, e as duas migraram para Paris mais ou menos na mesma época, por volta ali de 1860. E vale ressaltar que tanto a família Van Cleef como a família Arpels eram judios. Estou falando isso porque vai ser importante para a nossa história mais na frente. Bom, morando na mesma cidade e atuando no mesmo ramo, uma hora a história dessas duas famílias ia se encontrar. E isso aconteceu quando Alfred Van Cleef se apaixonou por Estelle Arpels. O pai dele era lapidário e corretor de diamantes, e o pai dela era negociante de pedras preciosas. E para pedir a mão de Estelle em casamento, o Alfred mandou fazer um anel todo em diamantes, o qual ele batizou com o nome dela, Anel Estelle. Também não dá para esperar menos aqui, né? E os dois se casaram em 1895. Alfred então se juntou com o sogro e com os irmãos de Estelle, Louis, Charles e Julian, e juntos eles fundaram uma joalheria. E foi assim que nasceu a Van Cleef & Arpels em 1906. E o primeiro endereço é onde eles permanecem até hoje, no número 22 da Place Vendôme. Vou abrir um parêntese aqui, porque a Place Vendôme é o lugar hoje que reúne todas as lojas de alta joalheria de grifes como Tiffany, Cartier, Bulgari, Chanel, Dior. A alta joalheria está para o mundo das joias, assim como a alta costura está para o mundo da moda. Então, quando a gente fala de alta joalheria, a gente fala de peças muito suntuosas, sempre com muitas gemas, gemas super raras, né? São peças assim com um trabalho manual muito maior do que uma joia, digamos assim, mais comercial que a gente compra nessas joalherias. Por isso, inclusive, que a alta joalheria tem uma loja separada, que em geral fica na Place Vendôme. Quando você chega lá, as lojinhas são pequenininhas, a vitrine é uma janelinha minúscula, mas sempre tem um segurança na porta e você só entra com a hora marcada. Inclusive, na logo da Van Cleef & Arpels, a gente encontra as iniciais de ambas as famílias, e entre elas, no meio, está a coluna de Vendôme, que é o monumento que fica no centro da praça. E bom, o negócio começou indo bem, direitinho,
Nesse meio tempo, a Estelle e o Alfred tiveram uma filha chamada Renée. Mas aí veio a Primeira Guerra Mundial em 1914 e a família levou um baita susto quando Alfred foi convocado. Mas também logo ele foi dispensado por problemas de saúde e ele pôde continuar tocando a empresa. E a partir daí já começaram a surgir algumas peças bem inusitadas, bem criativas. Afinal, em tempos de crise, a gente precisa se reinventar, né? Ninguém estava comprando joias em meio à guerra, havia racionamento, então eles precisavam de uma peça assim que fosse mais barata, que vendesse mais. E foi aí que surgiu a ideia da coleção Touchwood, que é uma coleção de joias feitas com madeira, misturada com metais e com pedras preciosas. Teve uma peça particularmente que era uma coleção de anéis de madeira com pedras de várias cores que traziam essa ideia do significado das cores, de amuleto da sorte, então vendeu super bem. Inclusive vocês vão notar que a sorte é um elemento que permeia constantemente a história da Van Cleef & Arpels. Enquanto isso, a Estelle e sua filha Renée foram trabalhar de voluntárias como enfermeiras durante a guerra. E foi aí que a Estelle conheceu um jovem tenente chamado Émile Poussin. E aí os dois conversando, pã e tal, ela cuidou dele, ferido, coitado, não sei o quê. Eu sei que quando acabou a guerra, os dois se casaram e o Émile começou a trabalhar na empresa do sogro. Nos anos 20, passada a guerra, a Van Cleef & Arpels começou a decolar. E olha que interessante, em 1922, foi descoberta a tumba de Tutankhamun no Egito. E isso, gente, explodiu na época, foi um super acontecimento. E essa descoberta fez com que toda aquela estética do Egito Antigo e do orientalismo, de uma forma geral, viesse à tona e virasse assim uma super tendência ali dos anos 20. Tanto é que a Van Cleef fez algumas joias inspiradas no Egito Antigo, como broches e braceletes que, assim, eu sou completamente apaixonada, são verdadeiras obras de arte. Em 1925, a joalheria ganhou seu primeiro grande prêmio na Exposição Universal das Artes Decorativas e Industriais Modernas de Paris. Desde que a Revolução Industrial havia se estabelecido definitivamente, ali em meados do século XIX, esse tipo de evento, essas exposições, essas feiras, se tornaram muito comuns para mostrar as maravilhas que a indústria poderia fazer aliada ao mercado do luxo. E nessa, especificamente de 1925, a Van Cleef & Arpels levou um prêmio por uma pulseira feita com rubis, esmeraldas e diamantes, que é a pulseira Rose. Mas nem tudo são flores, né? No ano seguinte, em 1926, o marido da Renée, o Émile, acabou falecendo em um acidente de carro. Eles não tiveram filhos e a Renée jamais se casou novamente. E bom, agora viúva, ela resolveu enterrar a cabeça no trabalho de vez e ela acabou se tornando diretora artística da joalheria. Esse cargo hoje é muito comum nas marcas de luxo, inclusive muito cobiçado, muito requisitado, mas naquela época não era uma coisa tão comum assim, pelo menos não no universo da joalheria. O que você tinha era o chefe joalheiro, que no caso da Van Cleef & Arpels era o René Sim Lacaze, que era, por coincidência, xará da filha do dono da empresa. Em francês, o nome René é unissex, o que muda só a grafia, porque no nome feminino a gente usa 2 S no final e no masculino um S só. Pra não confundir, eu vou chamar o René Lacaze, que era o chefe joalheiro, só de Lacaze. E quando eu falo Renée, é a Renée, filha do Alfred e da Estelle. Bom, essa parceria dos dois Renés deu muito certo porque o Lacaze conhecia muito da técnica e a Renée era uma mulher super antenada na moda, andava nos círculos sociais de Paris, então ela trazia esse olhar criativo, esse olhar de tendência, ela sabia o que as clientes queriam, então deu muito certo. Mas não era só a Renée não, outros membros da família também traziam visões criativas muito boas, como seu próprio tio, o Charles Arpels, que teve a ideia de criar a Minaudière. A Minaudière era uma caixa de ouro, algo parecido com uma bolsa clutch, que a gente usaria hoje em dia para ir num casamento, por exemplo. Só que por dentro ela era toda bem dividida para guardar tudo que a mulher precisava. Então ela vinha com um espelho já, tinha um lugarzinho para colocar o pente, tinha um lugar certinho para encaixar o batom, para colocar o pó, para colocar o cigarro, e ali a mulher tinha tudo que ela precisava numa verdadeira joia de você carregar, né? Inclusive depois a Minaudière ficou bem popular, né? Assim, popular no sentido de que foi fabricada nas mais variadas versões, não ficou uma exclusividade da Van Cleef & Arpels, e é relativamente comum encontrar peças assim em feiras de antiguidade, em antiquários. Eu confesso que eu sou doida para encontrar uma. Bom, toda joalheria carrega na sua história uma grande inovação técnica, aquilo que colocou ela anos-luz na frente dos seus concorrentes, né?
E no caso da Van Cleef & Arpels, essa grande inovação técnica veio em 1933, quando eles desenvolveram e patentearam a técnica do Mystery Set, que em tradução literal seria algo como montagem misteriosa. Essa técnica nada mais era do que uma forma de cravação das pedras preciosas em que o metal não ficasse visível. Porque o que acontece? Quando você tem uma joia com alguma pedra, um diamante, alguma coisa, seja lá o que for, você tem aquelas garrinhas, né, que você vê que seguram ali a pedra no lugar. Isso é a cravação. E existem os mais variados tipos de cravações possíveis, são várias. E a técnica do Mystery Set consistia em justamente não ter essas garrinhas, em essas garrinhas não ficarem aparentes. E aí como é que funcionava? A estrutura da joia por baixo parecia como se fosse uma espécie de rede, assim, e eram aplicadas as pedras muito pequenininhas, uma a uma, de modo que quando a joia ficava pronta, parecia que ali na verdade era uma grande pedra única, mas na verdade não, eram várias pedrinhas colocadas uma a uma, e aí dessa forma você não tinha o metal que segurava elas aparente, ficava na joia só a pedra aparente, e ficava assim realmente uma coisa muito linda, muito única e muito revolucionária. Inclusive, em 1936, o Duque de Windsor, Edward II, da Rainha Elizabeth II, encomendou a Van Cleef & Arpels 3 peças excepcionais para ele presentear a sua amada Wallis Simpson pela ocasião do seu aniversário de 40 anos, né? Porque afinal, 40 anos só se faz uma vez na vida. Por que dar uma joia quando você pode dar 3? Devia ter dado 4, na verdade, para combinar com a idade dela, né? E bom, uma dessas joias que a Van Cleef & Arpels fez era um broche usando a técnica do Mystery Set. Vou abrir outro parêntese aqui, porque toda vez que a gente fala de joalheria, é muito comum aparecer o nome desse casal, do Edward e da Wallis Simpson, porque eles eram fascinados por joias. E o Edward era aquele cara que não só era muito apaixonado pela esposa, mas também era aquele cara que a linguagem do amor dele eu acho que era presentes. Ele gostava de dar os presentes mais suntuosos para ela e sempre eram joias. Então ele mandou fazer para ela, porque sim, ele mandava fazer, não comprava nada pronto, não. Tudo era feito sob encomenda. Ele mandou fazer para ela algumas das joias mais belas e mais famosas da história, né? Eu falei também deles na Cartier, porque ele mandou fazer para ela um broche da Cartier que é super famoso para a história da joalheria. Então vale depois você ver esse vídeo e conferir essa história. E se você quiser também conhecer mais da história da Wallis Simpson, que foi um grande ícone de estilo, uma mulher elegantérrima, vai no meu vídeo sobre ícones de estilo dos anos 30 que ela tá lá. Bom, essa altura do vídeo vocês já estão percebendo que criatividade, inovação, inventividade faz muito parte da história da Van Cleef & Arpels. E olha que interessante, em 1935 eles criaram o relógio Cadenas, que era um relógio que o mostruário fica escondido e só quem consegue ver é a pessoa que está usando. Mas Maria, qual o sentido disso? Bom, naquele contexto fazia todo sentido, porque nos meios elegantes, sociais de Paris ali dos anos 30, da Europa de uma forma geral, era considerado deselegante você estar no lugar e ficar olhando pro relógio o tempo todo, olhando as horas, ficava parecendo que você estava achando aquilo um porre e estava contando os minutos para vazar. Então, eles fizeram esse relógio que tinha uma pulseira muito bonita, o mostruário ficava escondido, e aí nessa situação vinha bem a calhar, né? Porque para qualquer pessoa você estava apenas usando uma pulseira. Você só olhava para baixo assim levemente e conseguia visualizar as horas. Foi a Van Cleef & Arpels também que criou uma das primeiras joias versáteis da sua época, que foi o colar, ou melhor, a peça Passepartout, né? Não dá pra dizer que é um colar, porque pode ser várias coisas, que consistia basicamente num cordão grosso de ouro com 2 broches que eram destacáveis, então você podia tirar. E aí você podia usar esse cordão nas mais variadas formas. Podia ser com colar comprido, colar curto, tipo gargantilha, podia ser cinto, podia ser pulseira. E você ainda podia comprar outros broches na joalheria e ir trocando. Essa ideia de ter uma joia versátil e que você pode usar de várias formas é bastante comum hoje, mas naquela época não era tanto não. Então essa peça foi bem revolucionária. Só que mais uma vez a guerra se meteu no caminho da Van Cleef & Arpels. Só que dessa vez de um jeito bem sério. Em 1939 estourou a Segunda Guerra Mundial na Europa e, como eu falei lá no início, tanto a família Van Cleef como a família Arpels eram judias. Então todos os membros da família fugiram de Hitler e foram para os Estados Unidos, mas a Renée, que agora já estava à frente da empresa desde que seu pai, o Alfred, tinha falecido, ela decidiu ficar em Paris para tomar conta dos negócios.
O problema é que a Renée começou a ficar com medo de que a joalheria fosse tirada dela pelos alemães, porque isso se tornou muito comum. Muitos judeus tiveram seus bens tirados de si, né, por conta dessa questão de arianização, né, por conta da questão do antissemitismo e do holocausto. Enfim, então ela estava com muito medo que isso acontecesse com a joalheria e, para se prevenir, ela mesma vendeu a marca para arianizá-la, no sentido de que ela vendeu a joalheria para uma pessoa não judia. E a partir daí ela saiu de Paris e foi para Vichy, que é uma outra cidade na França, e ficou gerenciando as coisas de lá. Só que não havia pior lugar no mundo para ela estar naquele momento, porque em 1940 os alemães invadiram a França, tomaram Paris e estabeleceram um governo em Vichy, bem onde ela estava. E aí, gente, foi um período muito difícil, muito duro. Não era um lugar bom para se estar na França ocupada pelos alemães. E a Renée acabou tirando a própria vida em 1942. Em 1944, com a expulsão dos alemães da França e a guerra já se encaminhando para o fim, o restante da família volta para Paris, a empresa restituída a eles, e agora são os primos da Renée, o Claude, o Jacques e o Pierre, que vão tocar a Van Cleef & Arpels. E vale ressaltar que durante esse período que eles estiveram lá nos Estados Unidos, eles abriram a primeira filial da Maison em solo americano em Nova York. Bom, fim da guerra, vida nova, nova fase, é tempo de inovar de novo, e em 1950 nasceu uma das peças, se não a peça mais icônica, mais famosa da Van Cleef & Arpels, assim, quando falamos de alta joalheria. Se um dia eu fizer um vídeo top 10 joias mais famosas do mundo, esta com certeza estará lá. Eu estou falando do colar zip. Sim, eu estou falando de uma peça de ouro e diamantes em formato de zíper. Se você abrir o zíper, você usa como um belo colar. Se você fechar o zíper, você usa como pulseira. Tá bom pra você? Veja aí de novo a versatilidade. E o que eu acho mais fantástico dessa peça é que hoje, ou melhor assim, nos últimos tempos, nas últimas décadas, se tornou relativamente comum as joalherias se inspirarem em coisas banais para criarem joias, né? Tem esse high-low aí, né? A joia é uma coisa super valiosa, super cara, uma coisa eterna, né? E você tem, às vezes, objetos ali do cotidiano que ninguém dá valor e que podem ser vistos com outros olhos. É o que a Cartier fez com sua pulseira do prego. É um prego, uma coisa mais banal que isso não há. E eles transformaram numa joia. É o que a Tiffany fez mais recentemente com sua coleção Lock, inspirada na fechadura do cadeado, né? E a Van Cleef & Arpels fez isso lá atrás com um zíper, um negócio de fechar roupa, totalmente banal, e eles transformaram numa peça belíssima. Mas o fato é que o projeto para esse colar existia desde 1938 e conta-se que foi ideia da Wallis Simpson, que a Wallis Simpson falou com a Renée: seria muito legal uma peça de zíper, imagina aí. E a Renée registrou a ideia. Começaram ali as pesquisas, os projetos de como fazer a peça, mas aí veio a Segunda Guerra e tudo parou, né? E o projeto realmente só vai sair do papel em 1950. Bom, já tá na hora da gente falar das realezas por aqui, né? Como toda joalheria europeia, é óbvio que a Van Cleef & Arpels produziu joias para as cabeças coroadas ao redor do mundo. Em 1956, o príncipe Rainier III de Mônaco encomendou à joalheria um conjunto de colar, brincos, pulseira e broche feito com pérolas e diamantes para ele dar de presente à sua noiva Grace Kelly pela ocasião do casamento dos pombinhos, que acabou se tornando o casamento do século. Bom, e claro que depois disso a Van Cleef & Arpels se tornou uma das joalherias oficiais do Principado de Mônaco. A Van Cleef também criou um conjunto de coroa, colar e brincos para a imperatriz do Irã, Fala Pahlavi, usar em sua coroação. E aqui a gente consegue ver muitas pedras preciosas, gemas de cor. A gente tem rubi, a gente tem esmeralda, a gente tem pérola, a gente tem diamante. Uma coisa realmente muito simples, muito básica. Bom, já falei que toda joalheria tem sua técnica de inovação, que foi o Mystery Set, já falei de várias peças super icônicas que a Van Cleef criou, já falamos das peças que ela criou para a realeza, mas também toda joalheria tem aquele seu best-seller, né? A peça que é aquela joia até um pouco mais comercial, mas que ficou super famosa, super característica da joalheria, que é muito copiada. E no caso da Van Cleef & Arpels, este ícone nasceu em 1968, que é a coleção Alhambra. Bom, como eu
eu falei lá no início do vídeo, a ideia da sorte, o acreditar na sorte, é uma coisa que permeia muito, né, a história da Van Cleef & Arpels desde o início, e foi justamente o que guiou a criação da coleção Alhambra, que é inspirada no trevo de 4 folhas, né, que é um baita símbolo da sorte. O Jacques Arpels, que era um dos primos da Renée, que agora estava comandando a empresa, né, ele tinha o hábito de colher no jardim os trevos e distribuir para os funcionários como amuletos da sorte. Então foi a partir daí que veio a inspiração para esse colar longo, né, com os flores tipo os trevinhos, né, e depois veio o brinco, veio pulseira, tudo. E esse colar, justamente por ser mais comprido, estava assim super dentro da estética dos anos 70, né, então ele bombou muito naquela época e até hoje ele é assim o best-seller da Van Cleef & Arpels, inclusive é uma peça muito copiada, então provavelmente você já viu aí em lojas de bijuteria, em outras joalherias, com certeza. Em 1973, a Van Cleef & Arpels se tornou a primeira joalheria francesa a abrir uma loja no Japão. E também foi nessa década que os filhos do Jacques Arpels entraram para trabalhar na joalheria e eles foram a última geração da família que trabalhou na empresa. A partir de 1999, começaram as negociações com o grupo suíço Richemont para eles adquirirem a Van Cleef & Arpels e as negociações foram concluídas em 2003. Hoje o Richemont possui, além da Van Cleef, a Cartier, a Piaget, a Montblanc, a Chloé, a Alaïa, a Delvaux e várias outras marcas. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da história da Van Cleef & Arpels. Eu tava doida pra contar aqui pra vocês, porque realmente, não só pela história, de ser uma coisa assim, a união de duas famílias, de começar com história de amor, com casamento, mas também por tantas peças icônicas que eles produziram. E eu vou dizer a vocês, tem mais, viu? Tem muito mais, é porque eu não consegui trazer tudo aqui nesse vídeo, mas tem muita coisa bacana na história da Van Cleef & Arpels, peças assim realmente que são verdadeiros tesouros, obras de arte. Então eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês de fato tenham se deleitado com tudo que eu mostrei aqui pra vocês e até o próximo vídeo. Um beijo!